Esta paróquia que primeiro foi chamada com belo nome, Imaculada Conceição, Mãe do Socorro, hoje por todos proclamada, é a mesma mãe, é o mesmo amor, mesma missão. Olá, queridos irmãos e irmãs da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Eu sou Maria Helena e estou aqui para falar um pouco sobre a renovação carismática católica. Então, o que é a renovação carismática católica? Esse movimento da Igreja Católica, que nós chamávamos antigamente de a Igreja em Movimento. Então, a renovação carismática católica começou em Duquesne, nos Estados Unidos, com um grupo de jovens que lá estavam, estudantes de uma universidade, e desejavam ardentemente conhecer o Espírito Santo de Deus, ter essa experiência de amor com o Espírito Santo. Então, esses jovens, no dia de 17 a 19 de fevereiro de 1967, eles se reuniram com a ajuda do diretor dessa universidade, que era um padre, lendo o Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, então o Papa João 23, e também o livro A Cruz e a Espada. Esses jovens que eram sedentos se reuniram e a partir daí eles tiveram essa experiência de amor com o Espírito Santo. E cresceu esse movimento, e esse movimento chegou ao Brasil. E desse movimento nós também temos ainda jovens que trabalham, uma jovem chamada Pet, ela vem para o Brasil todo ano, os congressos que tem da renovação lá em São Paulo, ela sempre está presente. E aí ela dá esse testemunho lindo, como foi esse encontro desses jovens. E no Brasil, nós fizemos já 50 anos, a Renovação Carismática Católica no Brasil comemorou o ano passado 50 anos. Então, no Brasil, ela veio através do padre Eduardo, do século XXI, da TV século XXI, o padre Jonas Abib, da Canção Nova. Então, na Diocese de Garanhuns, começou esse movimento através de padre Luiz Branco, irmã Carminha, do CMA, e uma irmã também que veio de Recife, trazendo esse movimento para eles, ela é das Damas. Aí ficou aqui esse movimento, e assim, no início é muito difícil, porque ele não era muito aceito, né? A maioria dos padres não entendia, e é normal, porque eles não sabiam o que estava acontecendo. Mas o padre Luiz Branco, com esses jovens também que foi trazendo para esse movimento, junto com a irmã Carminha, eles se reuniram em alguns lugares. Um deles foi o Seminário São José, antes de ir para o Colégio CMA. No Colégio CMA, esse encontro continuou com a irmã Carminha à frente, e o grupo de oração, que é chamado Nossa Senhora de Fátima, ele permaneceu no CMA até ano passado. Então, quantos anos? 39 anos permaneceu lá. Na nossa paróquia, a gente sabe que, assim, na Diocese de Garanhuns, eu acredito que em todas as paróquias da Diocese tem um grupo de renovação. O que é que acontece? O que é que engaja esse grupo? Esse grupo é formado por uma equipe que é chamada de equipe diocesana. O nosso coordenador diocesano se chama Roberto Noronha, ele mora em Capoeiras. E quem é que forma esse núcleo? Roberto, o diretor, o coordenador, mas todos os coordenadores dos movimentos, assim, dos ministérios. Os ministérios são Ministério de Intercessão, Ministério de Fé e Política, Ministério de Cura Interior, Ministério de Pregação e assim vários ministérios. E esses são os que formam a equipe diocesana.
E em cada paróquia nós temos os grupos de oração. Então, os grupos de oração que são chamados grupos de oração da Renovação Carismática Católica. Por quê? Porque existem outros grupos também, na Legião de Maria, tem outros grupos, mas a espiritualidade da renovação, cada grupo tem sua espiritualidade. Então, na Renovação Carismática Católica, nós temos a nossa espiritualidade, que é a vivência, o batismo no Espírito Santo, a vivência dos carismas e o apostolado, a evangelização. Então, na Diocese de Garanhuns também, em todas as dioceses, o coordenador precisa estar em unidade com o bispo diocesano. Então, nós, graças a Deus, temos essa unidade muito, muito boa com o Dom Paulo. Ele é muito aberto, e nada a renovação faz sem que o bispo tome conhecimento. É o que deve acontecer em cada paróquia. Cada paróquia tem os seus grupos de oração. Então, os grupos de oração precisam estar em unidade com o pároco, precisa participar das pastorais. Então, aqui na nossa paróquia nós temos um grupo de oração que é lá na Liberdade, é o São Cristóvão. Temos o grupo de oração que é no Indiano, o do Cristo Redentor. Temos o grupo de oração que hoje está fazendo 1 ano, que ele está no Centro Pastoral São Geraldo, saiu lá do CMA, que lá as irmãs eram muito abertas, a capela estava aberta para nós, mas houve uma necessidade de a gente ir para a paróquia, e o padre assim foi muito aberto, o padre Emerson, e aceitou que o grupo ficasse no Centro Pastoral São Geraldo. Lá a gente se reúne todas as segundas-feiras, a partir das 7 horas. Não é? Se reúne, eu digo, mas com essa história da pandemia, nós estamos nos reunindo pelos meios de comunicação, não é? Então, e tem também um grupo jovem chamado Jovens Padre Pio. E esses grupos, eles devem obediência também ao pároco da paróquia. E assim a gente vive, não é? Assim, cada grupo de oração, todos os grupos de oração da Renovação Carismática Católica, ele vive a mesma espiritualidade. Então, o que é a espiritualidade? Orar em línguas, viver os carismas. Então, se um grupo de oração que se diz da Renovação Carismática Católica não seguir essa linha, então ele é um grupo de oração, sim, porque faz suas orações, mas ele não pode ser chamado Renovação Carismática Católica, porque ele não vive a espiritualidade da renovação. É assim que a gente vive, é assim que vive, mais ou menos, o que eu tenho a dizer sobre a Renovação Carismática Católica, da qual eu faço parte. O grupo Nossa Senhora de Fátima é o grupo que eu faço parte. A Renovação Carismática é onde eu me encontrei verdadeiramente, onde eu tive essa experiência de amor com Jesus, e assim, todos aqueles que estão na Renovação Carismática, eles estão lá porque tiveram essa experiência de amor com Jesus. E aproveito esse momento para convidar cada uma que me vê, que me escuta nesse momento, a conhecer a Renovação Carismática Católica. Você não é obrigado a fazer parte da renovação, mas é importante que você conheça os carismas da renovação, como vive a renovação, como vive os membros da renovação, essa unidade, esse amor, essa integração que existe entre nós. Nós somos verdadeiramente irmãos. Somos irmãos também em comunidade de igreja, somos irmãos em pastorais. Mas assim, quando a gente se encontra verdadeiramente como Renovação Carismática Católica, a gente sente que o Espírito Santo age, claro que ele age em todos aqueles que o querem, que todos aqueles que o procuram, mas a Renovação Carismática Católica, ele tem esse carisma de buscar o Espírito Santo. Mas quando a gente fala do Espírito Santo, não é só o Espírito Santo. Claro que a Trindade inteira está junto, né? O Espírito Santo é Pai, Filho e Espírito Santo, uma só pessoa. Então, aí a renovação vive esse carisma do Espírito Santo. Viver o Espírito Santo é viver a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo.
E Nossa Senhora não pode estar de fora, porque onde o filho está, a mãe está presente. Então, a renovação carismática católica vive esse amor, essa dedicação, esse apego, eu poderia dizer assim, com todo fervor, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo e a Nossa Senhora que está presente em todos os momentos. Então eu quero pedir neste momento a Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, que ela venha sobre nós, sobre a humanidade, sobre cada ser humano, filhos amados dela, com a sua proteção, que o Espírito Santo de Deus, que nos dá os dons, que Ele nos ajude, até passar por este momento que estamos vivendo, separados. Nós não estamos nos encontrando fisicamente, mas estamos nos encontrando no Espírito Santo de Deus, em oração, pelos meios de comunicação. Ou mesmo que não consigamos estar pelos meios de comunicação, nós estamos em unidade, porque a família carismática é uma família que vive em unidade. E eu peço a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo neste momento para todo aquele que me escuta, que me vê nesta hora. E que o manto de Nossa Senhora possa cobrir a cada um de nós com seu amor, com a sua dedicação, com o silêncio que ela guardava no coração, que nós possamos ter no nosso coração a certeza de que mesmo no silêncio Nossa Senhora está presente. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, paroquianos da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Eu sou Adício e estou aqui para falar um pouco sobre nosso trabalho como vicentinos, que somos, que fazemos parte desse movimento a nível da nossa paróquia. Posso falar logo no início a respeito, da minha entrada como vicentino no movimento, como eu entrei no movimento vicentino. Fui convidado para assistir, para conhecer o movimento em uma reunião, e nessa reunião eu conheci de perto como funciona o trabalho. E por conhecer o trabalho, eu me apaixonei e comecei a fazer parte. E aqui na nossa paróquia, Perpétuo Socorro, nós temos apenas 3 anos que criamos a primeira conferência, chamada Conferência Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que ela funciona na comunidade São Cristóvão, aqui no bairro da Liberdade. E hoje, eu sou presidente de um conselho particular, que é conhecido como Conselho Particular de São Sebastião, que esse conselho agrega 13 conferências. Nós temos conferências na cidade de Quipapá, na cidade de Canhotinho, de Angelim, São João e até na cidade de Correntes. São 13 conferências, na realidade são 12 conferências de adultos e temos uma CCA, que a CCA é conhecida como Conferências de Crianças e Adolescentes, que funciona também na cidade de Correntes. E na nossa paróquia, voltando aqui para os limites da nossa paróquia, nós só temos hoje uma conferência, que é a Conferência Nossa Senhora Perpétuo Socorro, que nós nos encontramos aqui na comunidade de São Cristóvão, como eu já falei, e nós nos reunimos toda sexta-feira às 7 horas da noite. Não estamos nos reunindo agora devido a essa situação que nós estamos passando, devido a essa situação da pandemia, mas nossas reuniões normais e ordinárias sempre são nas sexta-feiras às 7 horas da noite. E como nós nos organizamos para fazer o nosso trabalho? Todo vicentino tem por obrigação de ter um ou mais assistidos. E o que é um assistido? É uma pessoa que você semanalmente acompanha visitando essa família, vendo a sua necessidade e também, às vezes, nem tem necessidade, mas é preciso que a gente acompanhe e conheça de perto a realidade das pessoas que nós visitamos. Nem sempre conseguimos resolver os problemas que nós detectamos naquela família. Mas aí a gente, sabendo daquela realidade, nós levamos para a reunião e lá a gente, escutando, ouvindo, todos os membros da conferência vão explicar como anda a realidade dos seus assistidos. E lá, em comum, nós tomamos uma atitude em relação àquela situação. Às vezes, não conseguimos resolver 100%, mas sempre que
que possamos, sempre que podemos, né, a gente tomamos alguma atitude para que possamos amenizar aquela situação daquela família. Afinal de contas, a Sociedade São Vicente de Paulo tem essa finalidade: amenizar o sofrimento das pessoas, para gerar cada vez mais vida. E podemos dizer também que o nosso propósito como vicentino, hoje, no limite da nossa paróquia, já conversado isso com o nosso pároco, o Padre Emerson, que nos deu carta branca para que a gente pudéssemos nos fazer um grande esforço a nível de outras comunidades, para que a gente pudéssemos criar mais algumas conferências. Porque quanto mais conferências, mais pessoas assistidas, menos dores entre as pessoas que vivem sofrendo, não é? Pessoas doentes, pessoas que às vezes precisam de um diálogo, precisam de uma conversa, não é? Quanto mais vicentinos, mais pessoas serão visitadas. E para encerrar esse momento, eu quero dizer o seguinte: a Sociedade São Vicente de Paulo, quando foi criada por um grupo de jovens. E no meio desses jovens tinha um que se chamava Antônio Frederico Ozanam, que é conhecido como o fundador da Sociedade São Vicente de Paulo. E o grande desejo de Ozanam deve ser também o desejo nosso como vicentino, de tornar o mundo uma grande rede de caridade. Então, seguindo as orientações de Ozanam, o nosso fundador, e o nosso patrono São Vicente de Paulo, devemos sempre lutar para abraçar essa causa, cuidar cada vez mais de amenizar o sofrimento daqueles que mais sofrem, que também são nossos irmãos e são filhos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Iracema, paroquiana da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e faço parte do CAP. O que é o CAP? CAP é o Conselho Administrativo Paroquial. Este conselho é formado por 7 paroquianos e o pároco. Diferente dos outros conselhos, das outras coordenações, nós não somos eleitos. Isto quer dizer o quê? Nós não participamos de nenhuma eleição. Nós somos escolhidos pelo pároco. E o que compete a nós? O que compete o Conselho Administrativo? Este conselho tem a função de assessorar o pároco nas diversas formas de administração da paróquia. Desta forma, nós temos obrigação de zelar pela manutenção, pela conservação dos bens patrimoniais da igreja. Nós devemos também dar parecer sobre os atos de administração patrimonial da paróquia. Um outro compromisso nosso é angariar ou arrecadar recursos para a manutenção da igreja, das diversas formas dos compromissos que a igreja tem. Nesse ponto, nós chamamos a atenção porque a igreja por si, a paróquia, não funciona só em celebrações. Não só é a celebração que faz a igreja. Para poder uma igreja funcionar, uma paróquia funcionar, há necessidade de funcionários, há necessidade de pessoas para trabalhar na secretaria, fazer a manutenção da casa dos padres, a sobrevivência dos padres. Afinal de contas, os padres têm as mesmas necessidades que nós. Daí nós chamamos a atenção do valor que tem você se doar ou doar para a igreja, você colaborar, você ser dizimista. Porque você ser dizimista, você vai devolver a Deus um pouco do que Ele lhe deu. É uma forma de gratidão. Afinal de contas, gente, a igreja vive de doações. Então é necessário a nossa conscientização nesse sentido. Outro compromisso nosso com a igreja
é de observar os funcionários que sejam contratados para prestar serviços à igreja, para prestar serviço à paróquia. Seja em alguma capela, seja em alguma comunidade, tem que ser de acordo com as leis trabalhistas. Então, estas são as nossas funções, os nossos compromissos com a paróquia, que nós fazemos de coração, nós fazemos por amor. Nós sentimos prazer em prestar serviço à nossa paróquia. Então, eu, representando a equipe do CAP, sou grata a Deus por esta função. Eu amo tudo o que eu faço por nossa igreja. Então, vamos agradecer agora, neste momento, a Nossa Senhora, agradecer a oportunidade que o Senhor nos dá de prestar serviço à igreja, rezando um Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu peço, por favor, que vocês compartilhem esse vídeo e dê o seu like. Obrigada. Esta paróquia que primeiro foi chamada com belo nome, Imaculada Conceição, Mãe do Socorro, hoje por todos proclamada, é a mesma mãe, é o mesmo amor, mesma missão.